Mais de 51% da população brasileira é composta por mulheres. Você já parou para pensar como seria o Brasil se 50% dos cargos de poder fossem ocupados por mulheres? Antes de mais nada, esse vídeo não é só para mulheres, todos têm que assistir. Bom, se você é uma mulher, mãe ou não, ou se principalmente você mora com uma mulher, eu vou te convidar para uma reflexão aqui comigo. Vamos primeiro pensar assim, imagina que um homem acabou de ser eleito como vereador. Ah, homens trabalham demais. Essa é a principal frase que é falada para poder tirar toda a responsabilidade do homem de fazer os serviços de casa, as responsabilidades domésticas. O homem trabalha muito, então só nisso que ele tem que depositar todas as energias dele. Até porque, ele tá em casa, ele tem a roupa lavada dele, passadinha, magicamente guardada ali dentro da gaveta. Ele tem comida na hora que ele quer, ele tem uma casa limpa. Mas quem é que faz tudo isso, né? Entra e sai de casa e a única preocupação dele é o trabalho. Agora imagina uma mulher que acabou de ser eleita como vereadora. Além de toda essa carga do trabalho, ela ainda chega em casa e tem que dar conta de comida, de limpeza de casa, de filho, de preocupações com a casa no geral. E além disso tudo, ela ainda tem que se preocupar com um dos maiores obstáculos, que é a violência política de gênero. Mas o que seria isso? Bom, é um conjunto de atos de violência, nesse caso contra mulheres, que podem ser psicológicos, físicos, sexuais e até mesmo econômicos. Econômicos, por exemplo, quando a gente pega para pensar que recursos financeiros de campanhas são mais destinados a homens do que a mulheres, por exemplo. Ou até mesmo o tempo de mídia que elas têm nas suas campanhas em rádio e TV. É uma série de ameaças, de tratamentos desiguais pelos partidos, disposição de vida sexual e afetiva, e pode resultar até mesmo em assassinato, como a gente tem o exemplo da nossa corajosa Marielle Franco, que foi assassinada ali já vai fazer daqui a pouco 1000 dias e temos pouquíssimas respostas, não é mesmo? Bom, e outro exemplo também de destaque na política que a gente tem, que sofreu muitas violências políticas de gênero, é a nossa ex-presidenta Dilma Rousseff. O tanto de xingamento que ela recebeu, piadas de cunho sexual, sobre sua aparência, e fizeram tanto que ela não conseguiu nem mesmo concluir o seu mandato e aplicaram um golpe nela. Sim, foi golpe. Coloca aí o sucessor dela, refrescando um pouquinho nossa memória, né, Temer? Durante uma entrevista para o programa de TV Roda Viva, veiculado na TV Cultura, o ex-presidente Michel Temer chamou de golpe um impeachment sofrido por Dilma na época em que Temer era seu vice. Eu jamais apoiei ou fiz empenho pelo golpe. Aliás, muito recentemente. E se engana quem acha que essas violências só são com candidatas ou mulheres eleitas. Nós, eleitoras, também recebemos esse tipo de violência. Quando a gente vai colocar nossa opinião e falam que política não é lugar de mulher, quando nós somos silenciadas, quando não respeitam o nosso posicionamento político. Bom, vamos aos números? Como eu disse lá no início, mais de 51% da população brasileira é composta por mulheres. E ainda mais por mulheres negras. E se a gente parar para ver, no Senado, por exemplo, não tem uma mulher negra sequer. Como é que fica o debate democrático nesse cenário? Nas eleições municipais de 2016, em todos os mais de 5.500 municípios, nós pudemos contar com 57.814 vereadores homens contra 7.803 mulheres apenas. Nas prefeituras foram 4.983 prefeitos homens contra 638 mulheres. O número de senadoras que foram eleitas na última eleição foi 7, o que representa 13% de todos os eleitos. A única governadora eleita nas últimas eleições foi Fátima Bezerra, do Partido dos Trabalhadores. E lembrando que são 27 governadores, né? Houve aí um aumento nas últimas eleições de deputadas federais. Em 2014, foram 51 deputadas eleitas. Em 2018, foram 77.
o que corresponde a 15% das 513 cadeiras em disputa. Deputados estaduais representam 15% do total das assembleias. O Brasil ocupa a 32ª posição num ranking de 33 países latino-americanos e caribenhos sobre a participação feminina em parlamento. Mas o que a gente ainda precisa fazer ou já está sendo feito para mudar esse cenário, né? Bom, políticas públicas são fundamentais. Aqui no Brasil a gente tem algumas que, pelo que a gente pode ver, não são plenamente suficientes, assim, né? Mas a gente tem, por exemplo, a do fundo partidário, que determina que 5% dos recursos oriundos desse fundo sejam destinados à ampliação da difusão da participação feminina na política. Nesse ano, uma coisa que pode ajudar na candidatura das mulheres é que não é mais permitido coligações para a eleição de vereadores. Então a gente tem uma lei que determina que 30% da lista de candidatos de candidato dos partidos seja feminino. Antes podia ser incluído aí coligações, né? Então 30% dos partidos na coligação, mas agora cada partido deve ter 30% de candidatas mulheres no mínimo. Bom, outra coisa que a gente tem também é que 10% do tempo de propagandas gratuitas partidárias devem ser destinadas às mulheres também. Tramita aí no Congresso desde 2015 uma PEC, né? Uma proposta de emenda constitucional que determinaria cotas para cadeiras do Legislativo para mulheres. O que isso significa? Hoje a gente tem cotas para candidatas mulheres, então a gente tem aí que os partidos devem ter 30%, né, de mulheres na lista de candidatos, mas isso não quer dizer que vai ter 30% de mulheres eleitas, por exemplo, porque não acontece isso. Então, essa PEC que tramita aí no Congresso determinaria que haveria cota dentro do próprio legislativo, cadeiras reservadas a mulheres. Em outros países, por exemplo, aqui mesmo na América Latina, a Argentina possui esse tipo de cota. E isso faz com que seja um país com bastante evidência de participação feminina parlamentar, né? Na Bolívia e no México, 50% da lista de candidatos devem ser mulheres. E lá na Bolívia, inclusive, mais de 50% dos parlamentares são mulheres. Olha só que avanço. Bom, mas somente essas políticas públicas não são suficientes para a gente ter uma grande mudança aí no nosso cenário, né? É preciso atrelar a programas de capacitação, incentivo, engajamento a mulheres na política. As eleições estão vindo, né, aí em 2020, municipais, e a gente precisa que mulheres sejam eleitas, mas mulheres principalmente que estejam engajadas nessa causa de gênero, racial e de classe. A gente precisa de uma mudança em todos esses âmbitos para a gente poder progredir no debate democrático e para a gente poder também ter mais pluralidade de decisões sobre a nossa vida, né? A gente precisa de pessoas plurais para nos representar. Então fica a dica aí, votem em mulheres com consciência de classe, de gênero, racial e tudo isso que a gente precisa para melhorar o nosso país. Se vocês gostaram do vídeo, deixa a curtida aí, comenta, compartilha o máximo. A gente precisa que esse tipo de conteúdo chegue a todo mundo. Como eu disse, esse vídeo não é só para mulheres. E esse foi o Simples de hoje. Caralho, nossa senhora. Não, repete. Aumento nas últimas eleições de... Ouve aí.